Paz ao coração de todos, esse é o Meditações Diárias, com Euler Oliveira, psicólogo, pedagogo, pastor na Igreja Bíblica Novo Tempo, um momento para se meditar em Deus a partir de si mesmo. Hoje temos como tema a relação de confiança total no Senhor, e o texto base está em Gênesis capítulo 22, o verso 2, que diz: Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Toda vez que lermos a Bíblia, precisamos ter como foco, ou buscar ao máximo entender, o que o autor ou escritor queria transmitir como mensagem para o homem. Quando lemos o Antigo Testamento, é necessário que saibamos o fundo histórico, o contexto em que os escritores viviam, o que estavam acostumados e como a cognição deles percebia a realidade. Vou dar um exemplo. Na atualidade, quantas mensagens os pastores e pregadores estão passando para que tenhamos cuidado, usemos máscaras, passemos álcool em gel, venha para o templo, mas façam antes seu check-in para participar do culto presencial, pois nem todos podem participar. Temos uma quantidade mínima. Quantos líderes ao terminar o culto já estão pedindo para os participantes irem logo embora, não ficarem aglomerando? Agora imagine que daqui a alguns anos, quando outra geração estiver ouvindo ou assistindo as mensagens pelo YouTube ou livros escritos pela nossa geração, ou melhor ainda, que escrevêssemos uma Bíblia a partir de nosso contexto. Então teríamos esses irmãos leitores de nossa Bíblia tentando entender para que passar álcool em gel, sentarem separados, colocar máscara, etc. Se pegassem no literal, usariam como normativa máscaras no culto. Poderiam inclusive exagerarem, como temos muito hoje, banhar sem álcool em gel para estarem purificados. Creio que isso já é suficiente para entendermos o que acontece com o Antigo Testamento, ou seja, para entender em nosso tempo, precisariam buscar a história e compreender que estávamos passando por uma pandemia e que por causa da mesma tínhamos determinados comportamentos a cumprir para nossa proteção. No contexto do Antigo Testamento, muito do que falavam tinham como base suas vivências, suas crenças enraizadas sobre Deus, fé, devoção. Se lermos a Bíblia sem buscar entender seus contextos, podemos criar uma relação de medo ou apenas de cumprimento de normas que já não nos dizem respeito ou de determinadas atitudes que não cabem em nosso tempo. Nesse caso, convido você agora a entender o que Deus queria para com Abraão nesse texto, muito embora essa reflexão caiba para outros textos da Bíblia. A primeira compreensão que precisamos ter de Deus é de que, sendo pleno, não precisa de nada. Vou repetir, não precisa de nada. Isso precisa ficar bem claro. Os deuses da mitologia e das demais nações é que, para terem aplacado suas iras ou para serem benevolentes, precisavam de ofertas de seus súditos. O nosso Deus não tem essa relação para com o homem. Veja que esse pensar modifica completamente o nosso como relacionar com Deus. Então você me pergunta, se Deus é pleno e não precisa de nada, então como fica? Fica a perspectiva de entender o que o escritor que nos narra a história quer dizer ou nos chamar a atenção. No caso de Abraão, o acontecimento tem relação com ele mesmo. Quando o Senhor chega e diz, dá-me teu filho, serve para Abraão como experiência para Isaque e para nós a necessidade de leitura de como relacionamos com Deus. Isaque era o único filho dele, que viera em resposta à promessa de que faria uma descendência numerosa, mas agora Deus o pede como oferta. E o que é oferta? Entrega. É algo que nós oferecemos ao Senhor para além daquilo que nos é costumeiro, usual. É voluntário. E é exatamente isso, voluntariedade. Embora Abraão responda a um pedido de Deus, mas se você perceber, ele se entrega na confiança. E isso fica claro quando Isaque olha para todas as coisas que lhe estão à volta, pois o pai tinha trazido a lenha, o cutelo ou a faca para o sacrifício, mas ele não vira o cordeiro, pois tinham saído para um sacrifício. Abraão responde, Deus providenciará para ti um cordeiro. Então note que quando é no outro dia, ele sai de forma voluntária, pega o seu filho e vai. Aqui está o porquê Abraão não questiona. Ele confiava na promessa que Deus o fizera, e isto bastava. Ele não só sabia que Deus cumpriria a promessa, como sabia também que era Isaque essa promessa. A prova aqui não era porque Deus não sabia de Abraão. A
prova aqui, era para que ele e seu filho Isaque entendessem. Era um ensinamento para Isaque, que seria quem levaria para adiante a linhagem de Abraão, tivesse a mesma confiança no Senhor, e na história dele também fica claro mais tarde que ele traz e confirma essa confiança em Deus. Mas o importante é que quando Abraão está a cumprir o que Deus lhe pedira, não precisou. Ele tinha chegado ao patamar do que a experiência lhe pedira. Ele já tinha mostrado total confiança no Senhor, já tinha mostrado a seu filho que podia confiar em Deus. É importante entender que na confiança não há testagem, e se isso acontece, não há confiança. Nesse caso, nem Deus nem Abraão estão testando um ao outro. Deus está trazendo para a experiência de Abraão o contato com a sua confiança. Está propiciando externar para que eu e você pudéssemos entender que patamar precisamos estar na relação com Deus. Abraão também não questiona, porque olhava para Deus como um ser em que pudesse depositar toda a sua esperança, toda a sua vida, pois sabia que Ele providenciaria. Muitas vezes não sabemos como será o final da nossa história, não entendemos o porquê. Podemos questionar como Isaque o faz, olhando para o contexto, vê tudo ali, mas não vê uma saída. Mas podemos responder como Abraão: Deus proverá, Deus providenciará. Que seja a cura da enfermidade ou o consolo, o conforto na adversidade. O importante é nossa confiança no melhor de Deus, ou para mim ou para o outro. Que Deus lhes abençoe, paz aos seus corações.